14 horas e 31 minutos desta sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. Começa agora mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas. Fazer ao vivo tem essas coisas, cai celular, cai tablet, é assim mesmo. Eu gosto, eu adoro fazer programa ao vivo. O Salutes, como eu estava dizendo, é um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a qualidade de vida, bem-estar e saúde. Entendemos aqui que esses três conceitos fazem parte de uma coisa só. Além da medicina chinesa, que é a minha especialidade, a gente também fala da medicina ayurvédica e também da tibetana. E trazer tudo isso para o que há de mais moderno na área da saúde, que é o estudo e a aplicação da física quântica, da mecânica quântica na área da saúde. Falamos agora ao vivo pela TV Guarulhos, pelo canal 3 da NET e também pelo site www.tvguarulhos3.com.br www.tvguarulhos3.com.br. E a gente transmite também pela minha página do Facebook, que tem meu nome, João Carlos Baldan. A partir de agora teremos 1 hora de programação na TV Guarulhos, sendo que essa primeira meia hora também é apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo, analógico, e canal 8 da Vivo Fibra, e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Geralmente às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. É reprisada essa primeira meia hora do programa Salutes, apresentado ao vivo aqui às sextas-feiras. Bom, eu sou o João Carlos Baldan, sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, a primeira escola para não orientais em acupuntura, e a gente é meio metido, meio atrevido, né? Mas de vez em quando a gente acerta. Uma das coisas que a gente acerta é que a ABA é a melhor escola de acupuntura do Brasil. Foi fundada em 1958 pelo Dr. Evaldo Martins Leite, junto com Frederico Specht, que foi discípulo direto do David Sussman, não, desculpe, do Frederico Specht, que foi, me fugiu o nome agora, mas é quem trouxe a acupuntura da China para o Ocidente, para a França. Vai me vir o nome e eu falo oportunamente. Eu fui professor do curso regular da Associação Brasileira de Acupuntura e também diretor lá da entidade. Fiz pós-graduação com título de especialista em psicopatologia. Esse nome bonito significa as patologias da alma psicológicas, que vai da insônia ao autismo, Alzheimer, depressão, síndrome do pânico e etc. E eu procuro aplicar o conhecimento da medicina tradicional chinesa nesses tipos de tratamento. Além disso, eu fiz isso no IPQ, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Homeopatia, Acupuntura e IBRAU, e tenho participado de diversas palestras e cursos, além de curso em física quântica e biorressonância aplicada à saúde, assim como o nosso entrevistado de hoje, aliás, quando nós conhecemos com o professor Kunio Inamoto. Atualmente, terminamos recentemente um curso de Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência, que, aliás, agradecemos o patrocínio desse produto, do nosso programa, o apoio que eles dão, por isso que nós estamos aqui ao vivo, graças ao Instituto BEM e à Nova Ciência, a quem agradecemos. No programa de hoje nós vamos falar sobre um salto dado da ortopedia e traumatologia clássica para a medicina integrativa, para a física quântica e frequencial, sobretudo nas áreas dos marcadores das inflamações. Nós vamos falar sobre marcadores clássicos como homocisteína, o PCR, fibrinogênio, ácido úrico, ferritina, insulina e etc. Mas o mais interessante disso tudo é esse salto quântico que alguns médicos, felizmente, estão dando recentemente. Hoje não é o exemplo, mas geralmente os médicos passam
da cadeira de doutor para a cadeira de paciente por conta de tratamento dele ou de filhos, de parentes próximos, aí percebem a limitação da medicina clássica atual, da medicina moderna, da medicina contemporânea, e aí abrem a cabeça para outros tipos de medicina, aí vem estudar com a gente, né? Física quântica, mecânica quântica, frequenciais, aparelhos biofísicos, né, a biomedicina e etc. Mas hoje não é o caso. E é muito interessante porque eu conheci o Dr. Manuel Lima da Fonseca, médico ortopedista e traumatologista clássico, né? Clássico, ele é realmente clássico. Ele nasceu no Rio Grande do Norte, em Natal, onde é hoje, até hoje, médico. Ele é de Natal, ele está vindo para o curso de autismo, que começa amanhã e vai até domingo aqui em São Paulo. E aí a gente marcou com certa antecedência. Estou querendo entrevistá-lo há bastante tempo, porque durante o curso a gente tem sempre conversado, eu tenho vontade de trazê-lo ao curso por conta disso. O Dr. Manuel é meio uma cara circunspecta, né? Meio, não sei se ele é meio bravão, assim, ou porque ele nasceu em Natal, o pessoal de Natal é meio... né? E médico ortopedista ainda, imagina, assim como meu filho gosta de ferramenta, de furadeira, pá, britadeira, né? E de repente está lá em física quântica, frequencial e tal. E aí nos corredores a gente começou a conversar como é que se deu esse salto, né? Da ortopedia, da traumatologia para a física quântica, medicina energética e etc. Muito boa tarde, Dr. Manuel Fonseca, é um prazer recebê-lo aqui finalmente, né? Boa tarde, Baldão. Finalmente, isso já é um ansejo, né? Essa é uma história que precisava ter esse desfecho. E antes de tudo, eu quero que você comece falando um pouco da tua formação, Dr. Manuel. Como é que você decidiu fazer medicina? Quem é o Manuel pré-medicina lá em Natal? Conta um pouco da sua história até chegar à medicina. tem uma passagem da minha vida quando eu decidi ser médico. Aos 13 anos, eu tirava ficha para minha mãe no SUS, ia umas 3h30 da manhã, 4 horas para a fila para poder pegar a ficha. E aí, num desses dias que eu estava lá, eu disse, olha, eu tenho certeza que eu vou trabalhar aqui nesse posto como médico. Isso foi criando esse clima. 13 anos de idade. 13 anos de idade, eu já tinha decidido que seria médico. E aí, com o passar do tempo, chegou o vestibular, meu pai disse muito... Meu pai, eu sou de uma família de 8 filhos, ele disse, se você passar no vestibular, você faz o seu curso de medicina. Se não passar, não passou, não vai fazer, né? Agora, você imagina, o cara lá, a origem era do interior, depois vim para Natal, casa do estudante. E cada etapa da minha vida eu via como uma oportunidade, né? E quando eu passei no vestibular, sem cursinho, sem nada, de escola pública, origem total de escola pública, o maior prazer dele foi cortar meu cabelo, né? Porque na época eu tinha aquele trote de cortar cabelo, cortar o cabelo lá, aquela coisa, toda alegria, né? E anos depois, eu trabalhei no posto onde eu fui tirar a ficha para minha mãe, como médico. Terminou um colapso de onda, né? Terminou essa coisa quântica, né? Que terminou tornando-se uma realidade. Você atendeu sua mãe no posto de saúde? Não, eu atendi como médico nesse posto. Sim, e o a pessoal, sua mãe? Não, minha mãe não. Eu atendi no posto como médico, o pessoal tirava ficha para mim do mesmo jeito que eu tirei ficha para minha mãe aos 13 anos de idade. Ah, entendi. Quer dizer, foi uma trajetória bem se bacana. Cumpriu. Com 13 anos você teve uma visão do que ia acontecer no futuro. Eu seria médico naquela unidade. Tem o Dr. Evaldo Martins Leite, ele é cearense. Ele fala, olha, o problema na medicina, tem que matar os caras que são muito inteligentes, é tudo do Ceará, segundo ele, né? Eu acho que pelo jeito de Natal também, né? Quer dizer, você veio vindo de uma escola pública, passou sem vestibular para medicina. Para medicina. Que é uma raridade. É sempre um curso difícil, muito concorrido. E por que ortopedia, doutor? A ortopedia tem uma história. Quando eu comecei, eu fui para o interior ser ginecologista. Eu era médico parteiro no interior, fui para uma maternidade. E aí, por uma ironia do destino, eu resolvi mudar para outra cidade, e aí deu tudo errado e terminei vindo para Natal. E aí tive a ajuda da minha sogra, disse, não, agora você vai ter que fazer
era clínico, parteiro, vamos fazer uma especialidade. E aí ela tinha uns conhecimentos e assim eu comecei a fazer a especialização em ortopedia. E permaneci mais ou menos uns 20 anos como ortopedista. E aí começaram a aparecer outras possibilidades, né? Também por influência de um colega meu, ele me chamou para um evento de dor, primeiro congresso de dor. Foi foi em Recife, Pernambuco tem uma praia paradisíaca, e o congresso foi lá. Foi a primeira porta de entrada. Depois ele me incentivou a fazer acupuntura. Vamos fazer acupuntura. Virou colega. Virou colega. Depois eu fiz especialização em dor. Tinha que aprender a tratar dor. Primeiro acupuntura, depois especialização em dor. E aí depois um colega me chamou, olha, tem uma novidade aí, hormônios, tem um professor chamado Ítalo Rachid aí que está com uma proposta boa. Eu vim conhecer hormônio. Aí me apaixonei. Do hormônio de Ítalo eu fui para Laí Ribeiro, de Laí Ribeiro abriu toda umas possibilidades, onde eu conheci o Cunha, o Alexandre. Cunha Inamoto, Alexandre Távola. E a coisa tinha muita coerência. E eu começava a perceber que o mundo não era só ortopedia, né? Mesmo com cabeça de médico, estava achando coerência. Cabeça de médico, eu digo... E aí, na contramão dos meus colegas, tinha coisas que eu dizia, eles ficavam gozando da minha cara. Eu imagino. Você vai deixar de ser ortopedista? Não, eu continuo. Vai deixar de ser médico, né? Eu digo, eu vou ser médico agora, eu sou clínico geral. Pronto. Isso. Eu quero agradecer ao Rogério Amorim. Boa tarde, amigos. Grato, Baldão, por mais essa entrevista. Ótimo final a todos. Lá de Florianópolis, Sérgio Francischini Filho, agora na TV Guarulhos. Muito bom, abraço. O Sérgio Francischini é um colega acupunturista, é grande acupunturista, ele trabalha com fitoacupuntura, ele trabalha com sementes nos pontos de acupuntura de acordo com o tipo da semente. É muito interessante o trabalho do Sérgio Francischini na TV Guarulhos de sexta e na UTV toda segunda, 14 horas. Mantemos as duas versões, que na verdade é o mesmo programa com a mesma roupagem. Sônia Paulo, boa tarde. Cacur, Sulfi, britadeira. Gostou da britadeira, né, Cacur? Mas é verdade, né? O ortopedista gosta de britadeira, né? Eu usei muita furadeira, né? Martelo, chave de fenda. Parafuso. Para botar placas, né? Essa é a praia do meu filhote. O mundo da traumatologia. Mas precisa, né? Um pouco, né? Precisa. Porque é fratura exposta. Traumatizado, tem que ser um bom ortopedista. Caiu de moto. A gente sempre falou isso. Caiu de moto. O cara chega com metade do osso da tíbia para fora. Você não vai colocar a agulhinha ou fazer, vou fazer uma terapia neural, porque a dor é colapso de onda. Não dá. Vem na sequência depois, que vai ficar a sequela. Vai. E aí tem que ser a terapia neural para você apagar aquela imagem. E inclusive a acupuntura para recuperação é também maravilhosa, né? Bom, e aí então o grande divisor de águas foi o Ítalo Rachid junto com o Dr. Laí Ribeiro, os dois médicos. Aí foi aí abriu a cabeça. Começou um pouquinho antes com o meu colega, quando eu fui fazer acupuntura, né? Então a acupuntura já abriu. A acupuntura é demais, né? Foi fantástico. A acupuntura realmente... Você diz, você usa tudo? Uso tudo. Sim. E a integração de conhecimentos. O paciente que eu vou fazer, agora que eu vou fazer um curso de terapia neural, vai ser muito bem agregado à minha prática médica. Isso foi muito engraçado, eu preciso falar com ele. Ele tinha um curso lá de... Posso contar nossas intimidades, assim? Pode. Aí ele chegou e falou assim, eu preciso comprar a Procaína. Com essa cara de bravo, assim, eu falei, ixi, eu já sabia que ele era médico. Lá de Natal, com essa cara de bravo, eu falei, ixi, esse cara vai arrumar confusão. Não, mas como é que compra? Eu falei, compra assim, esse meu fornecedor é assim, tal. Não, mas tal e tal. E hoje, né, praticamente, alguns médicos me procuram pela minha experiência em terapia neural, acaba com, onde que ponto e tal, a gente junto com a acupuntura. E você vai ter excelentes resultados, porque a gente, usando a terapia neural, junto nos pontos de acupuntura ou com o conhecimento da medicina tradicional chinesa, amplia muito a eficiência da terapia neural. Muito, você vai gostar bastante. Mas foi um dos pontos que nos ligou, eu e o Dr. Manuel. Né? Porque eu olhava para ele e falava, esse cara é médico com essa cara de bravo, não quero nem chegar perto. Aí ele veio lá, eu quero comprar Procaína, olhei para a cara dele... Falei, será que é traficante ou é colega? Né? No fim, é só a cara, né? Porque ele é uma singeleza, é uma pessoa super sensível. Da lá para cá nós estreitamos uma grata amizade. Eu tenho muita estima por você, viu, doutor? Eu admiro muito você, Baldão.
Você sabe que é sincero, né? Que a boca aqui é boca de dragão. Né? Exatamente. Você consegue tornar a coisa mais simples. Né? Isso. E aí, então, fez o doutor Laí Ribeiro, fez acupuntura, aí conheceu o Alexandre, fez o curso da biorressonância com o Nino Namoto. Com o Alexandre terminamos o curso das tecnologias avançadas a serviço da medicina. E tem mais 3 cursos para fazer agora. E na próxima semana eu volto a São Paulo para fazer terapia neural com o Leonardo. Com o Dr. Leonardo Guedes Benvegnu, que deu entrevista para a gente recentemente. Agora, como é que foi esse... Porque, assim, uma coisa é certa. A tua formação é medicina clássica. Exato. Ortopedia, medicina clássica. Traumatologia, medicina clássica. Como é que foi, de repente, pegar o Hora-Meter... Não, tudo tem frequência, nós temos cavalo. Como é que foi balançou muito, esse não? Primeiro contato com frequência foi no Laí, o Marco Marconi chegou e disse, você não existe. Foi um choque. Você é um colapso de onda momentâneo. Você não consegue tocar ninguém. Você vai abraçar, mas você não abraça. E aí eu comecei a ficar curioso com aquele negócio. Vamos aprofundar isso, vamos entender. Mas não teve um choque? Você não ficou abalado pela tua formação clássica? É muito esquisito aquilo ali, é novo e você demora para processar aquilo ali, para você crer. É complicado. Foi difícil? Foi difícil? A transição foi. Você sair do clássico e começar a operar com novas possibilidades, com resultados brilhantes que você... não esperava. Assiste, né? Você assiste. Na hora você vê o resultado assim, aqui é encantador, me apaixonei. Eu imagino que você deve ter feito mais ou menos um caminho daquele bebê que vai nascer e está virado no útero, não é não? Tem que desvirar antes de nascer. E assim, é uma mudança bem radical. Imagino e pergunto, doutor Manuel, como é que é o contato com seus colegas lá que teve a mesma formação com a tua... Você é tido como Lelé da Cuca? Não, alguns colegas me chamam de bruxo, de coisa assim, porque a gente faz uns tratamentos diferentes. E os pacientes vão elogiar e vão dizer que deu certo, e eles não aceitam muito de imediato, né? Não aceitam, né? Não aceitam. Não, como? Olha, teve um evento que eu participei, que tinha uns colegas, eles têm uma aversão ao médico que fala em medicina integrativa. Aversão. Eu fiquei caladinho ali, estava na mesa jantando, era um evento da medicina clássica, e aí disse, não, mas não pode, essa turma, o paciente vai para lá e diz que ficou bom, e lá vai... Com essas mandracarias aí, né? Nós temos raiva, eu tenho raiva desse. Não, eu fiquei impressionado com aquela declaração. Eu, particularmente, eu faço minha coisa clássica, acupuntura e tal, e depois eu olho assim e falo assim, agora vamos para a mandracaria. E pouco importa, né? Às vezes a pessoa olha assim e fala, mas o que você vai fazer? Eu falei, deixa para a mandracaria. Doutor Leonardo aí está dando parabéns pelo programa aí. Doutor Leonardo Benvegnu, que é o professor da terapia neural, que já está mandando Na próxima semana eu vou estar com ele. Ele está assistindo. Na próxima semana. Ele está assistindo e está agradecendo pela qualidade do programa. Você teve dificuldade de começar a trabalhar, então, com essas frequências, com a terapia quântica lá na sociedade, doutor? Eu trabalhava assim meio em off, né? Escondido. Escondido, né? Tinha uma sociedade de umas 4 ortopedistas, né? E eu comecei lá mesmo, nessa clínica, né? Escondido? Escondido. Aí, irmão, o que é que o Manuel está fazendo? Não, está fazendo bruxaria lá na coisa. Foi assim, fui denunciado pelos meus colegas do conselho. E o conselho, o CRM local foi lá? Tudo, até hoje. Mas aí ele fala o quê? Você não pode... Eles foram lá fazer uma investigação. E aí, falaram o quê? Até hoje eu fui lá, fiz esclarecimento e acabou. Não deu mais nada? Nada. Você, como médico, pode aplicar os produtos... Eles só pediram para que eu esclarecesse o que era que eu estava fazendo. Né? Ué, mas eles vão entender alguma coisa? Não entendem nada. Não, mas agora parece estar mais claro, está renovando o conselho, o pessoal está mais aberto, tem uns médicos lá com a mente mais aberta. Essa é uma excelente notícia, doutor Manuel. Está acreditando, então, que essas mandracarias, física quântica, mecânica quântica, nossa biorressonância,
tende a ganhar espaços entre a medicina clássica, na sua opinião, doutor? Eu tenho certeza dessa transição. Primeiro existe aquele choque natural. Choque de impacto, o pessoal tende a desacreditar de você, e depois começa a ver os depoimentos dos pacientes e já não olha você mesmo com aquele mesmo semblante, com a mesma posição. E já abre um espaço para você conversar. Já tem alguns colegas que eu já consigo conversar sobre essa medicina integrativa, sobre a medicina vibracional, né? As frequências. É novo, é diferente, ele não sabe, não tem como. E o doutor Manuel, eu não sei se vai dar tempo da gente falar tudo hoje nesse programa, ele tem casos maravilhosos ali nos corredores do curso da Nova Ciência e do Instituto BEM, da Física Quântica e Medicina Energética. A gente sempre fala isso, né? A gente fica sempre torcendo para que chegue logo a nova turma, o final de semana onde tem curso, porque a gente fica nos corredores, na hora do almoço, no final da aula, sempre trocando ideias com vários colegas do Brasil todo. E é uma oportunidade única. Quer dizer, ele mora em Natal, eu moro aqui em São Paulo, quer dizer, é muita distância. Se não fosse o curso que é esse ponto de interligação, obviamente que a gente teria muito pouca oportunidade de trocar experiências como acontece durante o curso. Ele contou casos maravilhosos inclusive nesta trajetória, nessa transição, saindo da mecânica clássica para a medicina quântica e medicina integrativa. Bom, vamos falar um pouco dos marcadores inflamatórios e quais é a tua experiência com essa nova abordagem. Primeiro vamos falar classicamente, homocisteína, PCR, medidores de insulina, ácido úrico. Como é que você trabalhava antigamente, antes de chegar na medicina integrativa? Antes da medicina integrativa, nós vemos um paciente e nós tratamos sintomas. O paciente chega com dor, ou trauma, na medicina clássica. E aí você tem o seu leque de tratamento, vai incluir anti-inflamatório, analgésico, relaxantes musculares e um acompanhamento com esse paciente. Indica fisioterapia. Era o máximo. Inflamação crônica. Inflamação das agudas, depois você já começa a ver pacientes com inflamação crônica, que não melhora. E aí você vai para a linha de exames de imagem e vai detectar nos exames de imagem o clássico da ortopedia, tendinopatias, as sinovites, que já passa para um processo inflamatório de longo prazo, até chegar ao nível da fibromialgia, que é uma sequência de acontecimentos. Neuropatia também, né, doutor? As neuropatias também. E aí você vai tendo informações novas. Foi quando surgiu essa informação de marcadores da inflamação. Isso eu já aprendi na época do Ítalo, que tinha um conjunto de marcadores da inflamação, à base de homocisteína, de insulina, PCR ultrassensível. O VSH era o clássico antigo, depois é que surgiram esses novos, fibrinogênio, ferritina. E aí a gente vai ver que tem uma interligação. Não é mais uma coisa simples, é integral. É um quadro, né? É um quadro integral. Você detecta e como resolver isso? Pela medicina clássica, você tem limitações. Foi quando começou essa questão da informação do terreno biológico, do ambiente propício ao aparecimento e à perpetuação desse processo inflamatório. Essa é uma outra transição. Que aí você tem os marcadores todos positivos e você tem drogas para fazer uma tentativa de alívio do paciente. E aí esta visão, doutor, desculpe interrompê-lo, esta visão é você reduzir os marcadores via bioquímico apenas, não tratar o terreno biológico, é isso? Não tratar o terreno biológico. Com o advento dessa nova informação do terreno, que você cria o terreno para desenvolver aquela situação, aquela inflamação, e com a recuperação, aí é onde entra a parte clássica. Com as inovações tecnológicas, a gente conseguiu equilibrar esse terreno, fazendo o que a gente chama de detoxificação.
E aí sim nós trabalhamos, nós temos os aparelhos que nos ajudam a fazer isso. Mas aí eles vão falar na segunda parte do programa, porque nós vamos encerrar daqui a pouquinho a primeira meia hora da TV aberta. E o pessoal da TV aberta deve ficar muito feliz comigo, né? Porque a melhor parte do programa sempre acaba ficando para a segunda meia hora. E a meia hora primeira fica na TV Guarulhos. E aí o pessoal da TV aberta só fica com essa primeira meia hora, fica com aquele gostinho de quero mais. E aí eu convido o pessoal da TV aberta a também assistir a TV Guarulhos. Em breve, segundo o presidente, né, Fernando Treza, prometeu, falou, e eu concordo, ele tem palavra, vai cumprir. Nós vamos para a TV aberta também 1 hora ao vivo em breve. Enquanto isso não ocorre, vocês vêm para sexta-feira, 14h30, ou pela página do Facebook João Carlos Baldan, ou para a TV Guarulhos, para assistir o programa inteiro, inclusive essa segunda meia hora. Antes de terminar essa meia hora, eu vou pedir para o Felipe Poi, que está pilotando a nossa suíter, e eu batendo aqui no microfone, para que a gente coloque nossos GCs, inclusive com a chamada do curso que vai ocorrer amanhã e domingo sobre autismo. Podemos ir na sua... os cursos de autismo para Nova Ciência Instituto Bem, que são nossos patrocinadores aqui do programa, os números 3904-9832, que é o segundo número aí, 3904-9832, ou pelo celular 95687-5835, 95687-5835 ou 3904-9832, para fazer a inscrição no curso. Eu acho que ainda tem vaga, eu não sei não. Vai ter EAD, vai ter a distância e também vai ter curso presencial. E o Dr. Manuel veio de Natal para ver o quanto que vale a pena fazer ao vivo, né, presencial. Os outros GCs, Felipe Poi, por gentileza, dá tempo ainda. Minha loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Nessa loja virtual tem todos os aparelhos que o Dr. Manuel está falando e que nós trabalhamos com a Nova Ciência. Do Vitalis, PC Zapper, o Potentizer, gerador de prata coloidal, o Riotest, tem todos os aparelhos lá com uma breve descrição, você pode ter acesso lá, vai ter informações o suficiente. Qualquer coisa escreve para nós que a gente responde e atende as dúvidas. Outro GC é o site www.jcbaldan.com.br. Tem mais GC? Tem marcação de consultas 97719-2266. Esse é comigo, tá? 97719-2266. Acabou, né, Felipe? Não, tem as mídias sociais, Instagram, @jcbaldan.acupuntura, e YouTube, os 2 canais, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas, onde este e todos os outros programas Salutes, quase 10 anos no ar, lá na UTV, em junho, 13 de junho, Dia dos Namorados, fazemos 10 anos de UTV, e aqui nós começamos no final do ano passado, na TV Guarulhos, e aí o pessoal está falando assim, não, o canal Salutes, o canal João Carlos Baldan, o Além de Agulhas, vale por uma pós-graduação. Recentemente a gente subiu de posto, já não é mais pós-graduação, agora é mestrado. Quem acompanhar o Salute 10 anos e assistir todas as entrevistas, todas de altíssimo nível, é praticamente um mestrado na área da saúde. Bom, eu me despeço então aqui no final dessa primeira meia hora aqui do programa de hoje, eu despeço-me do público aqui de São Paulo, da TV Aberta, canal 9 da NET, convidando então a nos acompanhar na TV Guarulhos, canal 3 da NET, ou por intermédio do aplicativo tvguarulhos.3.br. E um dos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan, Além de Agulhas. Dando continuidade ao programa Salutes desta segunda-feira, nós estamos tendo o prazer de receber Dr. Manuel Fonseca, que é ortopedista, traumatologista. Estamos falando sobre homocisteína, PCR, fibrinogênio, ácido úrico, marcadores de inflamação e etc. Então, estávamos falando, Dr. Manuel, então, que a medicina clássica visa reduzir os marcadores e não tratar a inflamação como um todo, é isso? A limitação, Baldan. Nós temos apenas anti-inflamatórios e analgésicos. Mais nada, retira só sintomatologia. Só sintomas, só para acalmar, só para aliviar. E aí com a medicina quântica, física quântica, a gente começou a entender o seguinte: o que é que a célula precisa? Ela precisa de nutrientes. Então, se a gente tem um ambiente intoxicado com acúmulos de metais, de parasitas, de vírus,
a dificuldade dessa célula receber o nutriente é muito grande. Eu comparo muito meus pacientes, quando eu estou falando que eles chegam muito inflamados, eu digo, vamos entender um aquário. O peixe é a nossa célula, nós somos os equivalentes ao peixe, nossa célula. Se você não oxigenar a água do aquário e se você não filtrar, pouco adianta você botar alimentos para o peixe, ele vai adoecer. As nossas células vai acontecer a mesma coisa. Se não filtrar, fica aquela lama, né? Fica aquela lama. Então, como é que chega o nosso alimento, o nosso nutriente? Ele vai ser, a troca é a nível extracelular. A célula, para proteger, se ela bloqueia tudo que é receptor, fecha, não entra nada. Então não vai entrar, não vai ter trocas de nutrientes, de minerais, do que é que a célula precisa, de minerais, de vitaminas. Então ela não vai receber. E como é por frequência, foi daí que apareceu a informação da frequência, para você começar a entender como é que você vai nutrir a célula. Primeiro, preparar o ambiente, limpar o ambiente, lavar a casa. Depois vai arrumar os móveis, né? Você não pode trocar a água toda, mas você filtra, você limpa. Você tem que lavar para poder colocar os móveis na casa para poder ir para dentro. Doutor Manuel, quando o paciente chega para mim fala assim, eu estou tomando um complexo vitamínico vindo dos Estados Unidos, com não sei quantas trilhões de vitaminas, e aí você faz uma avaliação, a pessoa está super intoxicada, eu falo assim, você está fazendo um cocôzinho rico, porque você não está aproveitando nada. Está certo isso? Está certíssimo. Não vai ter condição de aproveitamento. Você vai tomar e aquilo vai ser eliminado. Ou você faz, classicamente como precisa ser, as etapas iniciais de limpeza das suas vias de transmissão e de circulação de nutrientes, começando pelo intestino, que é o primeiro órgão mais importante, ou as vilosidades estão em condição de absorver aqueles nutrientes, que é a primeira barreira. Daí até chegar ao espaço das células, até chegar às cartilagens, que é a minha área maior, as condropatias, as osteoartroses, as osteoporoses, ou não faz, ou não chega, ou você tira tudo que é toxina, excessos metais, hoje bem identificados, níquel, chumbo, mercúrio, e aí associado a isso você cria um ambiente para exacerbação e criação de bactérias e vírus naquelas regiões, que a inflamação vem junto com a infecção, mesmo a nível de baixa virulência, de baixa intensidade, o paciente muitas vezes tem uma dor, mas ele suporta, ele vai vivendo anos e anos com aquela situação. E aí a nossa surpresa é que quando você faz essa detoxificação e dá matéria-prima para que essas células recuperem, os condroblastos, as células musculares, as células dos tendões, e você oferece a matéria-prima, o colágeno, as vitaminas na dose certa, os minerais na dose certa, a recuperação é visível e rápida. E até o paciente ele fica impressionado com isso. Quais são os equipamentos? A Nova Ciência tem uma série de equipamentos que a gente utiliza, né? Desde o Hidrovitalis, que tira as toxinas pelo pé, tem o PC-Zapper, tem o Potentizer. Quais são os equipamentos que você... Pelo jeito você utiliza tudo, Todos. Né? Tudo? Todos. Eu tenho uma sociedade com a nutricionista, a doutora Elza, que é nutricionista e terapeuta, e ela junto comigo, ela administra toda essa parte de terapias, das detoxificações, e ela corrige na parte nutricional a parte de minerais, de vitaminas, de ácidos graxos, de aminoácidos, para que o paciente comece a recuperar. Hoje, diante de todos os meus tratamentos, mesmo dentro da ortopedia, e são muitas situações, hérnia de discos, as artroses, as osteoporoses, as condropatias, que é o meu dia a dia de consultório, o que é que eu percebi? Os pacientes que passam por essas etapas de detoxificação e recuperação de nutrição celular, feito pela doutora Elza, ou qualquer nutricionista que tenha essas informações também, porque eu encaminho para nutricionistas, que tenham essas informações, que tenham esses conhecimentos. A resposta nos exames subsequenciais são bem interessantes. Os marcadores bioquímicos todos vão
normalizando, a recuperação óssea vai normalizando, a recuperação cartilaginosa vai recuperação, a dor vai cedendo, diminuindo. E é um resultado, para mim, hoje, gratificante. Qual o aparelho? Você tem algum aparelho que é o menino dos teus olhos, não? Olha, o Hidrovitalis, para mim, é o campeão. Se você não tiver nada e tiver um Hidrovitalis, você já Tá com melhora meio caminho andado, né? 50% a própria condição do paciente. Outro dia eu atendi um paciente com... É engraçado. No meu caso, me parece, eu fiz pela biorressonância uma determinada patologia em que a medicina clássica absolutamente descartou a possibilidade. E aí comecei a fazer a detox. As pessoas se impressionam, né? Rodou uns vídeos aí de uns equipamentos chineses em que o metal utilizado é cobre, é um latão que acaba dissolvendo na água com sal. Não é o caso da nova ciência. O Alexandre Távola falou que pesquisou 5 anos para descobrir, para chegar na liga metálica do eletrodo do Hidrovitalis. E eu asseguro que não fica a água com sal e o eletrodo, fica aquela sopa de metal, de prego, porque isso acontece com o equipamento chinês e não com o nosso equipamento. Mas é maravilhoso, porque ele retira mesmo, né? Retira e você vê a satisfação do paciente. Então, é algo que você confirma. Você... O bem-estar do paciente é na hora, né? Na hora, ele já começa... Olha, tem depoimentos de agradecimentos bem marcantes. Depois do Hidrovitalis, qual que é o segundo equipamento? Aí nós temos o PC Zapper. O Zapper é maravilhoso. O Zapper eu uso junto com a acupuntura, doutor. Inclusive tem um filme no canal que eu fiz o ID3 e a pessoa estava com o Zapper. A agulhinha fica fazendo assim, ó. O que ela ganha em potencialização do estímulo energético pela agulha por conta do PC Zapper é assombroso. E você medindo pelo pulso, você percebe que... Mas enfim, você faz isso, Zapper? Faço Zapper, Elib Laser. O Elib Laser. Fantástico. Conta. Fantástico. Aqueles pacientes muito... eu acho que eles já chegam com a carga, eles não conseguem oxigenar. Eu tenho cuidado de usar um oxímetro para ver o nível de saturação. Sim, saturação. Muda. Depois de uma sessão. 20 minutos. Quanto? 20 minutos. 20 minutos. De uma sessão de Lib, você tem uma mudança. O nível de oxigenação muda. Tecidual. De quanto? Vai de 80 para 90? Chega ali por volta de 85, 90, eles vão para 96, mas é muito rápido. O sangue fica fluido. Fica fluido, né? As hemácias ficam soltinhas. Eu já tive a oportunidade de ter feito no próprio curso, porque no curso a gente se trata lá também, né? Tem gente fazendo linha oral, tem gente fazendo acupuntura, tem gente fazendo de tudo. E eu consegui fazer um teste com o Antônio, que é um colega, com microscopia de campo escuro, e o ILIB em seguida e o colchão térmico. Depois eu fui testar de novo. O nível do terreno, as hemácias desagregam, o nível da limpeza do sangue é maravilhoso. Conta alguns casos aí que você já contou para mim que são bastante interessantes, doutor Manuel. Bem interessantes. Tem vários, né? Tem. Eu tenho um caso de um paciente que eu tenho liberdade, que ele me deu a liberdade de dizer, podia dizer o nome dele. Benedito. Benedito é um caso marcante. Ele chegou no consultório clássico, cadeira de roda. Todo inchado, todo inflamado. E Benedito veio, acreditou. Nós começamos a tratar, começamos a fazer as detoxificações. A doutora Elza corrigiu a nutrição dele, muita paciência, com muito cuidado, e ele foi aquele que abraçou a causa. Seguiu as recomendações. Desinchou tudinho, voltou a andar, e não só. Foi bem, para ele disse que foi muito compensador, que ele saiu casado da clínica, né? Arranjou uma namorada na clínica. Saiu da cadeira de roda já. Mas ele arrumou lá na clínica. Na clínica mesmo? Onde ele encontra a gente, é aquele ar de felicidade. Esse foi um dos pacientes mais marcantes que a gente teve. E qual que era o quadro e o que... Ele chegou, quando eu solicitei os exames, todos os marcadores estavam inflamados. Tudo alto, insulina, PCR, ferritina, fibrinogênio, todos eles. E aí,
Esses marcadores foram sendo acompanhados sequencialmente, a cada 30 dias, fazendo exames. Hoje ele vai na clínica só para fazer a avaliação, só para ver como é que está. Está jogando futebol ou não? Mas ele tá muito bem, está andando, ótimo, já está viajando. Voltou a trabalhar, que não tinha condição de trabalhar. Esse é reconfortante, porque é o caso que eu fiquei muito feliz. A medicina clássica faria o quê? Analgésico anti-inflamatório. Até porque eu tenho mesmo os pacientes que eu trato classicamente. Eu não deixei de ser ortopedista clássico em algumas situações. E trato classicamente. E eu vejo a diferença de resultado dos pacientes tratados classicamente e os pacientes que tratam com toda essa integração de informações que a gente tem à disposição hoje. Deve dar um nó na cabeça, né, Manuel? Muito. Olha, mas dá muita satisfação, Baldo, com resultado. certeza, com certeza. Eu digo, dá um nó no sentido de que, poxa, eu poderia fazer mais muito coisas, mais, né? Bem mais, bem mais. A Carla Stamato Marçal está assistindo o programa, falou que o nosso programa é muito bom. Obrigado, Carla, colega nossa. Amanhã deve estar junto com a gente aqui lá no curso. Alfa Crespo, boa tarde. Vinícius Nogueira, parabéns, está dando parabéns ao senhor, grande desprendimento e coragem. Abraços aos colegas. Vinícius Nogueira. Acupuntura em conjunto com o Zapper, a resposta é muito melhor. Fala Carla Stamato, corroborando o que a gente falou aqui agora. E o Vinícius Nogueira falou que o ILIB é maravilhoso, realmente o ILIB é maravilhoso. Maria Aparecida está assistindo o programa com a gente. E eu vou voltar aqui para a página Guarulhos. Conta um outro caso. Eu sei que você tem vários casos, Manuel, doutor Manuel. Conta mais um. Um desses que você fala assim, puxa vida, eu não esperava por isso e de repente agora eu tive um excelente resultado, o resultado foi além do que eu imaginava. Foi outro caso marcante, esse fica bem marcante, é o paciente que chegou com a dermatite, que não tinha praticamente pele sem comprometimento. Corpo todo? Corpo todo. Ele usava da manga, usava tudo. E ele tinha o maior cuidado de sentar, porque se o pessoal olhasse, ficava com receio de ficar perto dele. Esse ele teve comigo, teve com a doutora Elza, e a gente fez a mesma coisa. Detoxificação, depois suplementação, matéria-prima para a recuperação da célula, 90 dias depois, colágeno, vitaminas, minerais, em tudo personalizado para aquele caso e para ele. 90 dias depois, ele estava refeito, a pele. 3 meses. São pacientes, como eu faço a parte hormonal, tive que corrigir os hormônios também, hormônio de tireoide, os hormônios gonadais, os hormônios da suprarrenal. Na hora que você equilibra os eixos hormonais, na hora que você dá matéria-prima para que a célula recupere-se, volte a ter a sua função, o resultado aparece. Quando você fala eixo hormonal, doutor Manuel, é tireoide, suprarrenal e gonadal. E gonadais. E aí você tem que equilibrar, porque está tudo desequilibrado. Mas, a princípio, você não faz hormônios. O eixo vem equilibrando quando você equilibra a nutrição, quando você dá matéria-prima para isso. É uma frase que eu costumo utilizar no consultório, eu tenho certeza que o senhor vai concordar, mas eu gostaria de ter essa concordância. José Lopes Fernandes Neto, doutor Neto, esse conhece, falando de você. Doutor Lopes, muito obrigado, doutor Neto. Geralmente, às vezes, num momento mais filosófico, mais no tete-a-tete com o paciente, eu falo assim, é a volta para casa. Tem que você voltar para a sua própria casa. Se perdeu na toxina, se perdeu na comida, se perdeu nas crenças, se perde em várias vicissitudes durante a vida. E aí o que a gente faz? A gente conduz esse terapeuta, esse paciente, essa pessoa que você está atendendo, de volta para a sua própria casa. Você concorda, né? Totalmente. O modelo, depois, você vê que a coisa não é tão simples assim. Mas quando você vai agregando informações, daí a necessidade de estar buscando as atualizações permanentes. A gente sai
de Natal para São Paulo praticamente uma vez por mês. Uma vez por mês. 2 vezes por mês. E não é perto, né? Não. São 3 horas de voo. A gente investe, acho que mais de 50% dos nossos ganhos é reinvestido em conhecimento e informação. Conhecimento e informação, que é o bem, né? Eu acho que o grande bem tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução Econômica e outras revoluções. Hoje nós vivemos a Revolução da informação, do conhecimento. Exatamente. Você investe metade metade dos ganhos. Dos ganhos. Para a doutora Elza, a gente investe metade dos ganhos. Para vir para São Paulo uma vez por mês? Para um dia de atender, como hoje, sexta-feira, você fecha o consultório e vem para cá. Na próxima eu estou aqui, já mais 4 dias aqui em São Paulo. Para terapia neural. Terapia neural. Rogério Amorim, o José Lopes Fernandes Neto está batendo palmas. Rogério Amorim, que história sensacional. Cada vez mais a medicina quântica integrativa prova sua eficiência nos resultados com histórias como esta. Está dando os parabéns, Rogério Amorim, um colega lá de Santa Catarina. Vamos agradecer ao colega pela gentileza. Porque na verdade não basta assim, é óbvio, né, que a gente obtém resultado, e a gente tem cada caso, a gente tem casos assim muito engraçados, como no interior de São Paulo, um colega fez um avanço muito grande em relação ao médico clássico. O médico clássico falou: você tem 3 meses de vida, e a pessoa, depois de 3, 4 anos, gozando de ótima saúde, voltou para esse médico, sendo tratado pela medicina integrativa, disse que o médico cobrava, vai se tratar com ele. Ué, é o ciúmes. Você queria o quê? Que ele morresse só para falar que ele estava certo? Eu fico preocupado às vezes. Conta. Porque todo paciente meu, às vezes, ele dá um retorno disso, né? Ele está se tratando comigo e vai, evidentemente que eu quero que ele tenha dos médicos outras opiniões, claro. Outras opiniões. Mas, no momento que ela elogia o seu trabalho, cria naquele médico uma aversão, uma raiva. Eu não consigo entender. Sua raiva do médico que... Do seu sucesso. Do resultado que você tem. É impressionante isso. Não tem a menor dúvida que um dos grandes méritos do Dr. Manuel é exatamente esse. Primeiro, da formação clássica em medicina. Segundo, por ser ortopedia, que é uma especialidade um tanto quanto rígida, né? Eu falo isso porque eu vejo meu filho está no R4, está fazendo ortopedia do esporte, né? Inclusive ele recebeu o título de ortopedista pela Sociedade Brasileira de Medicina Ortopédica. Agora ele é ortopedista pela sociedade, né? Então esse título que dá em direito, inclusive, dele fazer o R4, tem uma grande estima, além de ser filho, por ser profissional. 51% reprovou nessa prova. Ele estava entre os 49 dos melhores do Brasil, né, para fazer o R4 na Escola Paulista de Medicina, né? Mas eu acompanho essa formação rígida que eles têm. É uma formação rígida, estreita, infelizmente, né, eu falo isso com certo aperto assim, no coração, porque nossos jovens que estão indo para a medicina, vão sair para o mercado de trabalho, vão tocar a história da medicina no presente, estão tendo uma formação muito rígida, principalmente diante dos nossos avanços, né? Porque a gente vê o avanço da homeopatia, a gente vê o avanço das altas doses de vitamina D, a gente vê os avanços do Potentizer, que a gente prepara frequenciais. Eu gosto muito do Potentizer, eu faço muito frequencial para os meus pacientes, e a gente vê os resultados. A pessoa fala: olha, as fezes começaram a ficar escuras, começaram a ter mau odor, costumava beber mais vinho durante o final de semana. Pô, o que você fez comigo? Não tenho vontade de tomar vinho no fim de semana? Não fiz nada. Teu corpo é que não está aceitando, né? Pelo simples fato de você desintoxicar. Mais um caso, doutor Manuel. Casos e casos. Diariamente chegam casos novos. Mas que lhe chamou a atenção por essa nova medicina integrativa? Teve casos que você me contou no corredor, eu acho que foi esse da pele, mas acho que tinha outro. Tem uma pergunta aqui do Dr. José Lopes Fernandes Neto. Qual o roteiro seu para desintoxicação hepática? E a Carla pergunta se você trabalha com fitoterápicos. Não,
fitoterápico ainda precisa, é uma área a ser investida. Eu tenho resistência, eu confesso que eu tenho resistência, mas ainda eu vou vencer essa resistência, que são os fitoterápicos chineses. Eu tenho uma resistência muito grande, mas eu vou me render a eles já já. Na hora que você domina, até porque como é tudo personalizado, você mesmo faz uma medicina personalizada, se você domina essa fitoterapia, você vai ter bons resultados. Você não está usando, então, fitoterapia? Não, a fitoterapia ainda não. E aí, a resposta para o Dr. José Neto? A detoxificação hepática clássica, que a gente conhece. O Moritz, não? O Moritz, e essa que a Fernanda informa para a gente fazer e já nos orientou a fazer. Essa é clássica, né? Mas enema de café. Enema de café é qualquer coisa, né? Tem gente, é difícil. O enema de café é difícil. As mulheres aceitam, os homens... Imagina, eu tenho particularmente feito 3 vezes por semana. Mas o enema de café é brilhante. E eu aprendi com o Dr. Antônio também. Não sei se o Neto vai ter coragem, mas... O Neto? Tem. O Neto não tem coragem, Neto? Responda aí, indicar para os pacientes de enema de café? Neto, veja bem. Fala com a gente aqui. Eu acho que sim. E eu aprendi com o Antônio também, a gente fazer com óleos. Óleo de coco, 30, 40 ml, depois você coloca óleo até de copaíba. E aí você faz... Eu acho mais interessante. Você faz a infusão do óleo, dobra como é que chama? Não é a sonda, É a mangueirinha. Não é sonda, tem outro nome. Bom, dobra e aí você faz a infusão do café em seguida. É outro resultado. O óleo de coco junto com óleo ou copaíba, até o andiroba junto. O pessoal fala em óleo de gergelim também, que é muito bom. É fantástico. Então mas lá em Natal, lá onde tem os cabras tudo macho, que tá fazendo enema lá... É difícil. Lá os caras não querem saber, não. As mulheres aceitam. As mulheres aceitam. Agora os cabras lá não... Olha, essa turma não quer ir nem para urologista. Aí eu digo, vamos fazer o seguinte, urologista, tudo bem, tem a pessoa humana, vamos fazer vamos fazer transetal, a ultrassonografia. Está tendo aceitação melhor porque não tem o observador. Ué, como não tem observador? Eles estão aceitando mais o ultrassom transetal na prevenção da próstata, da doença prostática. Eu atendo paciente da área hormonal de tudo. Eu faço a parte de menopausa, andropausa e disfunção erétil, então tem aparecido o paciente. E eles têm aceitado mais o ultrassom transetal. Eles não precisa passar no urologista, digo, só se der algum problema aqui no resultado do ultrassom. E tem tido aceitação, eu estou impressionado. E você faz a correção, doutor Manuel, com hormônios bioidênticos? Como é que é a tua linha? Olha, o nome bioidêntico... Já caiu em desuso, hoje, né? O nome passou a ser isomolecular. Bonito, né? A mesma molécula. É uma chave que vai dar certo naquele receptor. Que vai encaixar na fechadura, né? E a resposta é muito boa, muito boa. Transdérmico, entra pela pele, você trabalha progesterona, testosterona, estradiol, estriol, via transdérmica. E o resultado é perfeito. A T3, T4 ainda não? Aí vai comprimido. Comprimido, né? E manipulado, né? Lá tem uma farmácia que manipula, que é micrograma. E poucas farmácias têm interesse em fazer isso. É um relojoeiro que está pegando a engrenagem? É porque é muito pouquinho. Você vai trabalhar com 12 microgramas. Numa classe, normalmente você bota de 1 para 5, 60 microgramas para 12. Ou se você trabalha com 30, você vem para 5. Começa com doses muito baixinhas e vai monitorando pela temperatura basal, que é o marcador mais preciso para você avaliar a função da tireoide. Pela manhã? Antes de descer da cama. Tem que estar acima de 35,5, 36, hoje, né? 36,3. Tem que estar com 36,3. Senão está com hipotireoidismo. Está abaixo independente do TSH. Independente. O pessoal se assusta muito com o TSH. O que é que a gente encontra?
T3 ótimo, T4 ótimo e temperatura abaixo de 35. O receptor não deixa o hormônio entrar por conta da toxicidade, por conta da sujeira. Então, tem que fazer um trabalho, fazer a detoxificação. Muitas vezes você não faz. Você não precisa fazer T3, modulação com T3, T4. O paciente já tem. Na hora que você faz a detoxificação, na hora que você limpa os receptores, a temperatura normaliza. Mas vamos pegar um caso, doutor Manuel, pelo que o senhor está falando, se imaginar que uma pessoa está com T3, T4 ótimo, mas a temperatura basal pela manhã, antes de levantar da cama, 35,5. Eu poderia chamar essa pessoa hipotireoide? Hipotireoidea. Posso chamar assim? Pode. Hipotireoidea, mas veja bem, seria um falso hipotireoidismo, na verdade. Porque na hora que você corrige, você não precisa fazer reposição do hormônio. Sim, mas eu posso dizer que... Mas ela está em estado de hipotireoidismo. Está em estado de hipotireoidismo. Porque não está absorvendo, né? O TSH não é o mais preciso. Você tem TSH normal com temperatura baixa. E quando o TSH sobe, T3, T4 estão normais ou baixos? Que tem casos assim. Tem casos variáveis, que também sobe. Eu tenho encontrado esses casos quando os pacientes chegam tomando muito iodo. Mas eu estou tomando iodo, TSH. O TSH sobe, mas o T3 e no reverso também não dá o conta, né? E é por causa de toxicidade no organismo. É o meio, é o ambiente, é o terreno biológico. É a primeira coisa. É a base. É a primeira coisa que a gente faz no consultório. Chegou, a primeira coisa é detox. Ah, mas eu estou com unha encravada. Tá bom, vamos fazer detox. Ah, mas eu estou com queda de cabelo. Vamos fazer detox. Estou com o sapato furado. Vamos fazer detox. Primeiro passo. Né? A sobrancelha está entortando. Detox. Primeira coisa. O senhor também tem essa prática lá? Também. Não adianta suplementar nada num ambiente sujo. Eu vou pedir para o Felipe Poi dar mais uma passada nos nossos GCs, Felipe, antes da gente encerrar o programa. Tem mais 2 minutos, o senhor vai pensando. Tá mais calmo ou não? Tentando. Ele chegou aqui e falou, doutor, ela comendo as unhas, tá? Não sei o que, doutor Elza falou, não, calma. Ele queria desistir do programa. Não faço mais nada. Eu estava contraído assim, não dá para você perceber, mas eu... Estava tendo... Agora relaxou um pouquinho. Um pouquinho, No próximo programa ele já vai estar mais solto ainda. Vamos tocar os GCs então, Felipe Poi, por gentileza. Pode escolher na tua ordem aí. Os cursos da Nova Ciência, inclusive amanhã de autismo, no mês seguinte vai ser sobre obesidade e emagrecimento, e no seguinte, em junho, excelente Campo Escuro. Campo Claro e Campo Escuro. Eu estou contando os dias para chegar a este curso. Informações pelo 3904-9832, 3904-9832 ou 95687-5835, 95687-5835, com a querida Lauren, a Lauren que vai atender vocês. Outro GC, meu caro amigo? O site www.jcbaldan.com.br. Próximo. Loja virtual, tem todos os equipamentos da Nova Ciência, loja.jcbaldan.com.br. Tem um descritivo lá dos equipamentos, né? Informações básicas e clássicas. Se tiver mais dúvida, pode escrever para a gente, que a gente esclarece na medida do possível e do tempo também. Tem mais GCs? Tenho para marcar consulta comigo, 977192266. Acabou, né? Não, tem as mídias sociais, além de Agulhas e o canal do YouTube João Carlos Baldan, tem todos os programas Salutes, este e os anteriores, todos. E o Instagram, @jcbaldan.acupuntura, que eu realmente não estou alimentando, mas em breve voltarei a alimentar. Acabou, né, meu caro Felipe? As pessoas que quiserem falar consigo, como é que fazem, doutor Manuel? Seus contatos. Meus contatos. A clínica 2020-9451. 84, Natal, Rio Grande do Norte, Clínica ME. 84-2020-9451. Esse é um telefone que está sempre disponível. Está sempre disponível. 84 é o DDD? É o DDD. 2020-9451. 9451. Dr. Manuel Lima da Fonseca, médico... Natal, Rio Grande do Norte.
Eu gosto muito, eu não conheci Natal, eu conheci só João Pessoa. Aí eu estava indo pro Picão, aí o barqueiro estava olhando e falou, quem nasce em Natal é o quê? Ele perguntou para mim, em João Pessoa. Imaginei, João Pessoense, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, é sortudo. E Natal também, Natal chama de Potiguar, né? Por quê? Potiguar. Potiguar por quê? Acho que era da época dos índios, lá, os potiguares, daquela região toda. Tem até um restaurante chamado Potiguar, muito gostoso. Toda essa tradição, feijoada, tudo. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Manuel Lima da Fonseca, médico ortopedista, traumatologista, principalmente pela sua trajetória de médico clássico para abrir a cabeça e chegar à medicina integrativa, com a física quântica, com a mecânica quântica, pela sua experiência clínica, por dar um depoimento sobre os resultados, os bons resultados alcançados por esta opção e pela sua coragem, né? Porque realmente ele deve se sentir ali um pouco meio fora do aquário, meio fora da área, porque são poucos ainda, né? São crescentes, mas ainda são poucos os médicos que têm a coragem, além de estudar, aplicar isso no cotidiano e ainda botar a cara a tapa, né? Muito obrigado, doutor. Obrigado a você, Baldão. Foi um prazer recebê-lo aqui. As portas do saúde estão abertas a profissionais com a sua dedicação, com a sua coragem, com o seu desprendimento. Obrigado a você pela oportunidade de poder expressar um pouco da nossa trajetória. Um abraço, até breve. Até breve. Então, pessoal, segunda-feira estamos na AltV com o Dr. Alan Dutra. Já falei com o Dr. Cícero Coimbra, ele deve estar em breve, inclusive, falando de vitamina D e autismo brevemente no nosso programa também. E na próxima sexta-feira, 14h30, aqui na TV Guarulhos, também com a meia hora, também para a TV aberta aqui. Eu agradeço a todos pela audiência, pela participação, pelas mensagens que recebemos aqui. E venham sempre conosco, sexta-feira aqui e segunda-feira na AltV. Bom final de semana a todos. Obrigado.